Então, o que Deus quer de nós é que nós mantemos com Ele, tenhamos com Ele uma comunhão constante. E para nós termos uma comunhão constante, é necessário nós termos intimidade, é necessário termos confiança, é necessário nós termos diálogo com Deus, é necessário nós mantermos, uma vida compartilhada com Deus. Não tem como nós termos uma comunhão se nós não tivermos intimidade, se nós não tivermos comunhão, se nós não tivermos diálogo, se nós não tivermos, ou seja, nossa vida compartilhada. Deus, Ele quer que nós compartilhamos tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que sabemos, que conhecemos, que aprendemos, tudo aquilo que renunciamos, tudo aquilo que nós dizemos não, tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós devemos compartilhar com Deus, sermos verdadeiros, sermos sinceros, sermos honestos com Deus. É o que Deus necessita, é o que Deus quer, que nós necessitamos, é de nós praticarmos, de mantermos uma comunhão com Deus, de esclarecer, de termos então esse relacionamento, de termos essa clareza, de mantermos então a nossa vida compartilhada, clara com Deus, mostrarmos, tudo aquilo que nós temos vivido, temos passado, que nós relatarmos, mantermos então essa intimidade, esse diálogo com Deus, é o que Deus Ele necessita de nós, assim como diz em Números, capítulo 22, a partir do verso 21, vai nos relatar ali a vida de Balaão, no momento a qual ele prepara sua jumenta para fazer-se uma caminhada, uma viagem, e ali no meio daquela caminhada, vai dizer a palavra de Deus, que um anjo do Senhor se colocou no caminho de Balaão. Então ali Balaão, ele não viu, ele não enxergou aqui o anjo do Senhor. Então ali, sendo então a jumenta, sendo ela ali um animal, ela conseguiu ver, enxergar aquele anjo. Então ali houve-se um impedimento na caminhada. Então aquela jumenta, ela se desviou pelo campo para passar pelo anjo. Só que Balaão, ao não ver, não enxergar aqui o anjo do Senhor, que vai dizer a palavra que se colocou como adversário com a espada desembainhada contra Balaão, ela se desviando, então ele se desgosta, ele fica ali nervoso, irado, então ele vai espancar aquela jumenta, porque ele não gostou do que ela fez, de ter se desviado ali daquele caminho, e um caminho não era para estar passando, não era para ela fazer aquela trajetória, então ele vai espancar aquele animal, porque ele não gostou daquilo que ocorreu. Por quê? Porque perdeu a comunhão, porque perdeu o diálogo, perdeu a intimidade, porque perdeu o compartilhamento do que está acontecendo, do que está havendo para com Deus. Então, o ponto aqui dele se irá. Então, quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, não entendemos o porquê que algo deu errado, porque algo aparentemente não saiu como nós planejamos, nós não temos mais a intimidade, nós não temos mais a vida compartilhada com Deus, nós não entendemos os propósitos de Deus. Então, para que nós possamos continuar entendendo os propósitos de Deus, entendendo os sinais que Deus nos envia, que Deus prepara, nós temos que manter comunhão com Deus. Então, Balaão aqui, ele perdeu o discernimento do que está acontecendo à volta dele. Ele não consegue enxergar, ele não consegue perceber aquilo que está acontecendo à volta dele. É um animal dócil, um animal de estimação, um animal que há muito tempo ele utilizava daquele animal e ele não percebeu que aquele comportamento então era anormal. Aquele animal não tinha aquele costume de desobedecer, de fazer aquilo que estava fazendo. Por quê? Nós perdemos a nossa comunhão, a nossa vida de compartilhamento com Deus. Nós perdemos a intimidade, o diálogo com Deus. E aí então nós não entendemos o propósito, não entendemos o porquê certas coisas estão acontecendo, estão ocorrendo, ou porquê certas coisas não estão acontecendo em nossas vidas. Justamente por isso, perdemos a comunhão, nós nos esfriamos no relacionamento com Deus e já não entendemos por que está acontecendo ou por que não está acontecendo certas coisas em nossas vidas. Então, Balaão aqui ele não entende qual é o propósito de Deus, o porquê que está acontecendo o que está acontecendo, o porquê que este animal, então ele saiu do propósito, ele saiu do caminho e se desviou, foi para um outro caminho, porque nós perdemos automaticamente quando nós
perdemos, né, a comunhão com Deus. Nós perdemos o discernimento do que está acontecendo conosco. E ainda mais, ao perdermos a comunhão com Deus, perdemos literalmente o controle emocional. Quando ele perde o controle, o que ele vai fazer? Indignado, então ele vai espancar aquele animal. Porque toda vez que nós perdemos a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, o diálogo com Deus, a nossa vida compartilhada com Deus, nós perdemos o controle emocional. Quantas pessoas não têm tido o domínio próprio, o controle emocional? Por quê? Porque perdeu a intimidade com Deus, não tem mais tido diálogo com Deus, não tem tido uma vida, né, compartilhada com Deus, porque se esfriou, perdeu então a comunhão com Deus. E quando nós perdemos essa comunhão, perdemos aqui então o senso de enxergar, né, de ver os propósitos de Deus. E logo em seguida, Balaão que vai perder o controle próprio, o controle emocional é perdido. E ele não tem mais então o controle emocional. E olha só, então Balaão se tornou, ou seja, um espancador de animal pelo descontrole emocional. O controle e o descontrole mostram o nosso nível de comunhão com Deus. Está bem controlado emocionalmente? Mostra que você está tendo comunhão com Deus. Está tendo descontrole emocional? Mostra que você não está tendo controle, ou seja, não está tendo intimidade com Deus. Não está tendo comunhão com Deus. Não está tendo diálogo com Deus. Não está tendo a vida compartilhada com Deus. Então, o nosso controle emocional ou o nosso descontrole emocional, tanto um como o outro, mostra o nosso nível de intimidade ou de distanciamento de Deus. Quanto mais nós perdemos o controle, mostra que nós estamos distanciando cada vez mais. Quanto mais nós temos controle emocional, nós temos o domínio próprio, mais mostra que nós temos intimidade e comunhão com Deus. Então, claramente, visivelmente demonstrado, revelado em nós. É transmitido através do nosso controle ou descontrole. Se estamos tendo comunhão ou se não estamos tendo comunhão. Se nós estamos fervorosos ou se nós estamos esfriando na nossa intimidade e comunhão com Deus. Então, aqui nesse momento, Balaão vai mostrar, vai aqui ser esclarecido que ele está tendo um descontrole emocional por falta de comunhão, por falta de intimidade com Deus. E ainda, quem vive de descontrole, ou seja, se descontrolando, quem vive emocionalmente, facilmente sendo descontrolado, ou seja, é porque está faltando comunhão com Deus. E a solução é buscar se encher cada vez mais do Espírito Santo. Quando nós estamos descontrolando qualquer coisinha que acontece, isso deu errado, isso não deu certo, eu não consegui isso, eu me chateei. Quando nós estamos descontrolando fácil demais, isso mostra uma falta de intimidade, uma falta de uma vida compartilhada. E aí nós temos que buscar nos enchermos do Espírito Santo, buscarmos a presença, nos enchermos até transbordarmos, até nos alegrarmos, até termos o controle novamente, porque é isso que o Espírito Santo faz, é nos controlar, é nos corrigir, é nos constranger, é estar conosco, nos ensinando, nos moldando. Nós devemos buscar cada vez mais a presença, a serenidade, a presença do Espírito Santo para a nossa vida. Então, se nós estivermos descontrolando facilmente, isso demonstra que nós estamos esfriando, que nós estamos perdendo o nosso controle, estamos perdendo a nossa comunhão com Deus.